Olá, bom dia a todos. Queremos desejar uma ótima semana para aqueles que nos ouvem, que vai nos ouvir através desse vídeo. Eu, pastor Ivan Moraes, da família Dev, Igreja Dev Novo Varjão, quadra 3, conjunto A, lote 1, vinculado ao Ministério Central do Paraná, na pessoa do nosso presidente, pastor Adalto Coelho Pimenta. Somos membros da Assembleia de Deus há 30 anos, e estamos acompanhando aí o que Deus vem fazendo em nossa nação, em nossas vidas. Deus fez maravilhas e continuará fazendo, porque, como diz o salmista, Ele faz maravilhas. O texto que eu vou deixar para vocês nesta manhã se encontra em Provérbios, capítulo 1, verso 33, quando diz: "Mas os que me derem ouvidos habitará seguramente, e no dia do mal, e estará descansando do temor do mal." Nós sabemos, desde Gênesis, Apocalipse, que o que Deus quer é que o homem volte-se cada vez mais a Ele, pois o homem sem Deus ele está perdido. Isto ficou comprovado desde o Jardim do Éden, que o homem buscou os seus próprios caminhos, escolheu viver conforme as suas próprias vontades, e com isto vem sofrendo dano. Mesmo que Cristo Jesus já pagou o alto preço, nos resgatou da maldição do pecado, nós estávamos vendidos ao pecado, malditos por conta do pecado, mas Cristo veio e se fez maldito, pendurado em um madeiro, para poder nos tornar abençoados, nos fazer mais do que vencedores. Ele diz que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Mas o livro de Provérbios, escrito por Salomão, um homem muito sábio, provou dos dois lados da vida, ou seja, do tempo de viver na abundância em função de obedecer ao Senhor, e do tempo de viver em escassez, não de bens, porque tinha toda provisão, mas escassez da presença de Deus por conta de se distanciar do Senhor, se aliar a outros deuses por conta de bens que possui, e por conta disso afastou-se do Senhor. Mas esse Provérbios, ele traz um ensino maravilhoso quando diz que os que derem ouvidos ao Senhor habitará seguramente e haverá descanso do temor do mal. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, tempo muito complicado, e o homem continua parecendo que não precisa de Deus, que não necessita de Deus, mesmo em uma situação tão complicada que estamos vivendo. Ele continua achando, por conta da sua intelectualidade, da sua ciência, do seu conhecimento, ele continua não dando ouvido à voz do Senhor. Mas que neste dia, você que vai me escutar, vai me ouvir, você que está se inscrevendo aí na nossa página do YouTube, o nosso propósito não é autopromoção e nem status, mas é alcançar mais e mais vidas através da exposição da palavra de Deus. Portanto, nesta manhã, deixa Deus falar contigo. Abra o teu coração, inclina o teu coração para ouvir a voz do Senhor e permita que o Espírito Santo te conceda graça, te conceda sabedoria, te conceda entendimento e que você possa discernir entre o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus para a tua vida. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz que nós devemos procurar saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós sabemos que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, como diz as Escrituras Sagradas, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus criou o homem não para destruí-lo, criou o homem com o propósito de que o homem vivesse para a glória de Deus, fosse um representante legal do Senhor aqui na terra, fosse um agente que pudesse expressar a glória de Deus. Mas o homem, em vez de dar ouvidos à voz do Senhor, deu ouvido à voz do inimigo, através da serpente, e então foi enganado. E aí não teve mais segurança.
não teve mais como habitar seguramente, pois o mesmo Senhor havia advertido que no dia em que ele comesse daquela árvore que o Senhor designou que ele não a comesse, ele então morreria. Morreria, no termo grego, significa estar distante de Deus, isolado de Deus, afastado de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estávamos. No capítulo 6, o verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Já no capítulo 8, e o verso 1, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, meus amigos, ouça a voz do Senhor. É a voz mais linda, a voz mais bela, mais gloriosa, principalmente quando ele nos chama de filhos. Pois o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que se eles então cumprissem conforme os seus mandamentos, já não os chamaria de servos, mas chamava de amigos. Já imaginou? Quando você tem um amigo, você então está seguro. Um amigo, aquele que jamais vai te trair, jamais vai fazer com que você tropece. Pelo contrário, se possível, ele vai sofrer a sua dor. Ele vai então assumir o seu lugar no momento de desconforto. Este é o amigo chamado Jesus. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor, para que você possa habitar seguramente nesse tempo em que o mal vem se alastrando através desse Covid-19. Mas Deus tem um propósito. E o propósito dele, nesses dias turbulentos, é que você se achegue mais a ele. Reconheça ele como seu único e suficiente Salvador. Forte abraço. Nós vamos continuar orando por você, orando pela nossa pátria, acreditando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos.